Olá, hoje a nossa conversa vai ser sobre uma figura, assim, central, mas talvez um pouco menos falada da Reforma Suíça, o Heinrich Bullinger. A gente está se baseando em trechos de uma biografia dele. A ideia é entender quem foi esse homem, por que ele foi tão crucial depois da morte do Zwingli, sabe? E pegar um pouco das ideias marcantes dele. Bom, vamos lá explorar isso. Exato. Bullinger, ele viveu de 1504 a 1575, né? E ele não foi só o cara que assumiu o lugar do Zwingli em Zurique. Ele foi um teólogo, um pastor que realmente consolidou a reforma suíça. E a influência dele foi longe, sabe? Pela Europa toda, muito por causa das obras dele, tipo as Confissões Helvéticas, que eram declarações de fé para unir o pessoal, e as décadas. O que eu acho fascinante nele é como ele equilibrava, sabe? Um rigor na doutrina, mas ao mesmo tempo um humanismo cristão. Bem peculiar, né? Filho de um padre com a Ana Wiederkehr. E não era escondido, é um concubinato que a diocese meio que tolerava ali na região. Acontecia, né? Ele teve uma infância até confortável, mas teve uma experiência que, nossa, deve ter marcado muito. Com 11 anos, o pai mandou ele estudar fora e fez ele mendigar por um tempo, para aprender empatia. Pois é. Uma decisão bem forte do pai, né? Parece que isso realmente mexeu com ele. Totalmente. Aí ele foi estudar em Colônia, pensando em ser padre, mas lá deu de cara com as ideias do Lutero, do Melanchthon. O que será que pegou tanto nesses textos para ele mudar de rumo assim? Olha, foi uma combinação, eu diria. Primeiro, a influência da devotio moderna, lá em Emmerich, que era um movimento mais voltado para a piedade pessoal, para a vida interior. Isso já deu uma base para ele. Mas o ponto de virada mesmo foi ler a Bíblia direto. E os pais da igreja, tipo Agostinho. Aí ele se convenceu da salvação pela graça, sabe? Isso fez ele rejeitar a missa católica, a ideia de ser monge. Ele voltou para casa em 1522, já com um mestrado em artes, mas por dentro já era um protestante convicto. E rapidinho, em 1523, ele já estava lá em Kappel ensinando monges. E o interessante é que ele se recusou a fazer votos ou a celebrar a missa lá. Começou a fazer leituras bíblicas na língua deles, o alemão suíço, porque parece que os monges nem entendiam latim direito. E por causa dele, a abadia acabou abolindo a missa. Foi lá que ele conheceu o Zwingli. E aí fica mais interessante ainda, né? Em 1529, ele casou com a Anna Adlischweiler, que era uma ex-freira. Sim. E esse casamento por si só já era um ato muito significativo. Era uma rejeição clara ao celibato obrigatório dos padres, né? Ia muito além da questão pessoal. Eles tiveram 11 filhos, ainda criaram outros, foi uma família grande. Mas a grande virada na carreira dele veio em 1531, né? Com a morte trágica do Zwingli em batalha. Aliás, o Bullinger não concordava com essa ideia de usar a guerra para espalhar a reforma. Ele era contra. Ah, ele era contra? Não sabia disso. Era. E depois da derrota dos protestantes, ele teve que fugir de Capel. Mas logo depois chamaram ele para ir para Zurique, assumir o púlpito do Zwingli. A eleição dele como antes-Tis, que era o líder da igreja ali, foi fundamental para acalmar as coisas, para estabilizar. Ele defendeu a liberdade de pregação, criou um modelo de cooperação entre igreja e Estado que virou referência. E ainda reformou a educação teológica com o Carolinium, que era tipo um seminário, né? Nossa, e a produção dele foi gigante. As décadas, que são 50 sermões publicados em latim, viraram um manual de teologia essencial. O que fez sucesso não foi só a teologia em si, mas o formato de sermão, né? Deixava ideias complexas, mais acessíveis para os clérigos na Europa toda. Quase um guia prático para a pregação reformada. Exato. Chegou a ser leitura obrigatória até em navios holandeses, imagina só. Incrível! E tem a segunda Confissão Helvética de 1566, que foi adotada em vários países. E as cartas? 12.000 cartas. Isso não era só um bate-papo por correspondência, né? De jeito nenhum. Aquilo era diplomacia pura, teológica e política, tudo por carta. O Bullinger funcionava como um centro nervoso, sabe? Conectando reformadores, nobres, até reis e rainhas tipo Henrique VIII, Isabel I. Ele ajudava a mediar conflitos, a alinhar o pessoal. Ele ajudou a moldar o protestantismo na Inglaterra, na Polônia, em vários lugares. Essa rede de contatos foi vital para evitar que o movimento se quebrasse todo. Entendi. E do ponto de vista teológico, quais foram os pontos que ele mais marcou? Posição. Onde ele inovou ou consolidou? Bom, ele aprofundou a visão da presença espiritual de Cristo na Eucaristia.
Ele tentou achar um meio termo ali entre a visão mais simbólica do Zwingli e outras visões, né? Ele foi um dos principais desenvolvedores da teologia da aliança, aquela ideia de que Deus se relaciona com a gente através de pactos, de alianças. Isso deu uma estrutura nova para entender a Bíblia inteira. Ah, e isso justificava o batismo infantil também, né? Exatamente, foi um dos argumentos fortes. Ele também se opôs firmemente aos anabatistas nos escritos dele, mas é interessante notar que, diferente do Zwingli, ele evitou que tivessem execuções por heresia em Zurique, enquanto ele liderava. Ele tentou uma união com os luteranos, mas não deu certo. Por outro lado, colaborou com o Calvino no Consensus Tigurinus, em 1549, que foi um acordo super importante para unificar a visão suíça sobre a ceia. E foi fundamental também acolhendo refugiados ingleses que fugiam da perseguição. Isso acabou influenciando muito a reforma na Inglaterra depois. Puxa, que trajetória! E apesar de tudo isso, a vida pessoal teve momentos bem difíceis, né? Perdeu a esposa, uma filha para a peste. Sim, golpes duros, mas ele se manteve ativo, resiliente, trabalhando até o fim da vida, em 1575. Resumindo, então, ele foi o grande nome que estabilizou a reforma em Zurique depois da morte do Zwingli. Um teólogo super produtivo, com influência mundial por causa dos escritos, como as décadas, um articulador central na Europa por causa das cartas, e um líder que, apesar de firme nas convicções, mostrou uma tolerância na prática que não era tão comum para a época. Exatamente. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão. Se a gente pensar nessa rede imensa de comunicação que ele montou, nesse papel de estabilizador no momento tão crítico, como será que a teologia reformada teria se espalhado? Como teria tomado forma na Europa e depois até nas Américas, na Ásia, sem essa correspondência incansável, sem essa mediação teológica do Bullinger? Fica aí para a gente pensar, né? Sobre o poder da comunicação, da continuidade na formação dos movimentos históricos.